A CPI das apostas do Senado aprovou a convocação da influencer, a influenciadora Deolane Bezerra. A advogada é investigada por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane chegou a ser presa 2 vezes e agora responde ao processo em liberdade. O autor do pedido, que é o senador cearense Eduardo Girão, afirmou que a convocação da empresária pode ajudar a desvendar possíveis implicações de facções criminosas com as empresas que atuam no mercado de jogos de aposta online. Alvo da mesma operação da Polícia Federal, o CEO da Esportes da Sorte também foi convocado pela comissão. Inclusive, essa empresa recebeu autorização para atuar no Brasil. Ela entrou em uma nova lista de bets divulgada pelo Ministério da Fazenda nesta terça-feira. Aquela lista das empresas que estão autorizadas a atuar. Bom, eu queria perguntar para o José Milagre o seguinte. Essa questão é bem a sua área, né? Essas apostas online, que você é especialista em direito informático e também é advogado. O que seria essa investigação? A investigação da polícia é a Operação Integration, ou seja, Integration, que é em português integração, é a última fase da lavagem de dinheiro, quando o dinheiro já rodou tanto que ele já tem uma aparência de legalidade difícil de ser apurada. Então, está sugerindo que aqueles grandes artistas que foram presos serviriam de fachada para integrar o dinheiro sujo dos jogos e do crime organizado nas suas fortunas e influenciar pessoas para jogarem também. A gente não sabe, porque o inquérito não vieram ainda maiores informações. Agora, o que esperar desta CPI? Porque, normalmente, deputado e senador não sabe perguntar. Ele faz um comentário, faz o like, o cliquezinho, o corte e publica. Será que o Girão é um excelente senador, diga-se de passagem, mas a gente sabe, né? O nível é um pouco low, né? Qual a sua avaliação? Capês, você colocou muito bem. Eu participei de algumas CPIs, inclusive CPI dos crimes cibernéticos, e ainda assim eu entendo que as CPIs deixam muito a desejar. O efeito muitas vezes é mais visual, né? É mais de compreensão. Os resultados, os entregáveis daquela CPI normalmente não vão colaborar com nada. Nós precisamos de um ajuste na legislação das bets, nós precisamos de um ajuste na legislação das apostas online que prevejam os slot games, esses jogos de tigrinho, estão destruindo pessoas. Eu tenho alguns dados aqui, 22 milhões de brasileiros apostaram nas bets no último mês, são mais de 70 bilhões que os brasileiros estão gastando com jogos online, grande parte desses brasileiros beneficiários do Bolsa Família. E um dado muito interessante da pesquisa do Instituto Locomotiva que diz que 86% dos brasileiros que fazem esses tipos de jogos estão endividados. Ou seja, ou a pessoa gasta o que não tem, ou ela não precisa desse dinheiro. E é isso que está acontecendo. E acrescente-se a isso uma pitada de influenciadores digitais, que criam estados mentais, que recebem programas onde eles só ganham, e quando é publicado isso na rede social, você tem aquela gamificação, aquela sensação de que você vai ganhar, que você vai resolver sua vida. Vício, compulsão, problemas mentais, milhares e milhares de inquéritos aqui em São Paulo investigando tudo isso. Eu espero que a CPI traga algo realmente útil, um produto, um projeto de lei e, principalmente, enrijecer a responsabilização desses influencers que, na hora de vender um jogo ilegal, eles estão presentes, mas na hora de responder, eles dizem que só cederam ou emprestaram a sua imagem. Professor Jean Menezes de Aguiar. Capês, eu sou totalmente a favor que a Deolane, que a doutora Deolane, porque há esse provincianismo da autotitulação quando se fala no nome dela, né? Que a doutora Deolane seja efetivamente convocada. Esta persecução, esta investigação que o Legislativo está em vias de fazer sempre dá em alguma coisa. A gente sabe que o nível realmente é meio deplorável ali, mas sempre sai alguma coisa quando se apertam os investigados, os suspeitos, que de um ano para o outro ganham 20 milhões de reais, 30 milhões de reais. Então, isso é sempre muito importante que se faça. Maria De Carli,
Qual pode ser a participação? É duro uma investigação ser sigilosa quando você prende uma pessoa. Quando no momento que prendeu, deveria se permitir que a sociedade saiba por que ela foi presa. Tem que ser sigilosa até a prisão. Agora, o que quer se esconder depois disso? Então, ela está lavando dinheiro? Será? O que ela pode dizer? Qual a relação dela com o crime organizado? Existem ligações telefônicas, fotografias de encontros, transferência de dinheiro? O que poderia ser? O próprio Gustavo Lima também, que é um cantor muito rico, já recebe muito pelos seus shows. Qual seria a sua participação nessa quadrilha? E o que uma CPI pode revelar para nós? Olha, eu acho que isso tudo me parece um esquema de pirâmide grotesco e assustador com as subcelebridades que temos no Brasil hoje, que é ainda mais preocupante porque essas pessoas que estão sendo investigadas, que estão aí, né, diante desse caso assustador envolvendo essas bets, elas influenciam outras pessoas. A gente já sabe aqui, os meus colegas de bancada bem mencionaram a questão de saúde, de como isso é tratado como vício e como é pouco mencionado, né, essa questão do vício diante da saúde. Eu estava até vendo uns dados aqui de um site de transparência que eu achei na internet, fiquem sabendo, para quem tiver interesse em olhar depois, nas reuniões para a questão da regulamentação das apostas no país, apenas 2 vezes o Ministério da Saúde foi consultado e esteve presente. De 209 reuniões, apenas 2 vezes. Então, assim, é um assunto que precisa ainda ser tratado com a seriedade que precisa ser tratado. Com a questão das CPIs, eu acho que as CPIs servem como um exemplo a ser seguido. Se elas são eficientes, aí já é um questionamento mais profundo que eu acredito que os juristas aqui, os advogados, vão saber responder melhor. Agora, o Henrique Kriegner, o jogo existe no Brasil. Sempre existiu. O jogo do bicho sempre existiu. Eu lembro, para provocar aqui o meu amigo Jean Menezes Aguiar, que falou da memória, em 1972, começou em 71 e terminou em julho de 72, a novela Bandeira 2, que tinha o Turcão, que era vivido pelo Paulo Gracindo. Eles estavam colocando o resultado do jogo do bicho era colocado no caixão. Essa novela terminou lá para julho, começou a novela O Bofe, no horário das 10, né? Era Cafona, o Cafona, Bandeira 2, depois o Bofe. Mas vamos lá, então, perguntar aqui, o que você acha desse... Não, o jogo do bicho sempre existiu. Vamos voltar aqui pro tema. Vamos. Os jogos ilegais, eles continuam. Então, quando você fala legalizar o jogo, não é que você vai criar o jogo no Brasil. Você vai simplesmente legalizá-lo. Agora, como separar o joio do trigo? As organizações criminosas que exploram o jogo, continuam explorando, além do tráfico e tantos outros crimes, e estão lavando dinheiro. A princípio, diz a investigação, possivelmente por meio de celebridades. O que pode... O jogo deve ser legalizado mesmo? Como fazer a separação do joio e do trigo? E essa investigação, o que será que a CPI pode trazer para a gente? Pelo menos, ela pode trazer alguma publicidade, porque o inquérito é sigiloso, a gente quer comentar e não sabe o que tem lá. Pois é, mas aí a pergunta fica até quando que essa publicidade toda é positiva num contexto de uma investigação, né? E me parece um pouco negativo, na verdade, um contra-esforço aí, porque justamente a gente tem a investigação acontecendo, foi decretada a prisão da Deolane, depois do Gustavo Lima, a Deolane chegou aí para a cadeia, saiu, voltou, e a minha pergunta é, tá bom, eles podem até ter sido usados como fachadas ou algo do tipo, mas e quem que está de fato movendo as pecinhas ali, para onde esse dinheiro está indo? A gente não viu nenhum tipo de conclusão nesse sentido. Eu não, como cidadão, eu não estou tão interessado em saber quanto de dinheiro que a Deolane ou o Gustavo Lima possam ter ganhado sobre isso. Se ganharam ilicitamente, que paguem por isso. Eu quero saber o quanto de dinheiro está indo para o crime organizado e como é que a gente freia, então, esse escoamento de recursos, essa lavagem dessa maneira. Me parece que essa CPI ela vai servir mais para que determinados políticos tirem foto com a Deolane, ganhem engajamentos nas redes sociais, e não mesmo cheguem a decisões conclusivas de como elaborar políticas públicas melhores para prevenir que o crime organizado se use das bets, se usem das apostas para então lavar dinheiro. Essa é a minha maior preocupação. Mais um espetáculo e pouco resultado para a população. Jean Menezes Aguiar. Olha, eu fui músico profissional e eu trabalhei no Cassino de Monte Carlo. Em 1983. O cassino emprega milhares de pessoas. A Bet emprega 0. Isto é uma coisa que tem que chamar a atenção. Os cassinos em Las Vegas, na França, onde seja, eles empregam milhares de pessoas com carteira assinada. Eles dão emprego
A bet dá 0. Então, esta situação totalmente assimétrica precisa ser levada em consideração na hora de se fazerem as análises críticas relativamente às bets. Eu penso assim. Ô, Milagre, aí tem aquele negócio. Como elas não geram emprego, para que elas sejam benéficas à população, você tem que ter uma carga tributária elevada. Com uma carga tributária elevada, as pessoas vão jogar no jogo ilegal, que fica mais barato. Então fica aquele negócio. Ou nós temos órgãos de controle capazes de coibir com rigor, e aí o Senado, o Congresso pode elevar as penas, criar mecanismos de investigação mais eficazes para coibir o jogo ilegal, ou elas vão continuar se locupletando, tendo que pagar uma taxa menor para evitar a concorrência desleal do jogo ilegal. E aí, então, o que será que a CPI pode produzir? Porque CPI, deputado, senador, não é policial para investigar. Ele tem que colher informação para fazer lei. Como é que você vê a situação, você que lançou um excelente livro sobre direito informático, você e o meu grande tutor, meu mestre intelectual, o saudoso professor Damásio de Jesus, parabéns pela coautoria do livro desse grande mestre que não está mais entre nós. Gostaria de te ouvir. Capê, você colocou muito bem, o Kriegner, a Maria também colocaram bem, a Maria falou que a CPI ela tem que ter um entregável, e o Kriegner colocou muito bem que essa legislação está muito focada, será que ela está realmente punindo, será que ela realmente está preocupada com saúde mental? Como a Maria bem colocou. Só vou trazer um dado para vocês. Esse mercado movimentou 100 bilhões de reais em 2023. Isso é 1% do PIB. 1% do PIB. Vocês acham realmente que 30 milhões pagos por uma outorga de uma bet dessa é muito para eles? Nós temos aí 225 bets que já se cadastraram na SPA, que é a Secretaria do Ministério da Fazenda. Isso não é nada para eles. Eles não estão gerando emprego, não estão gerando renda, como dizem. Não existe uma auditoria desses algoritmos, não existe uma auditoria desses sistemas. Tem pessoas que são direcionadas para ganhar o prêmio. Às vezes o prêmio não existe. Nada disso foi contemplado na legislação das apostas. A legislação das apostas, ela se preocupou tão somente, inerente ao governo, né? Faz parte dessa pauta do governo, em arrecadar, em fortalecer o Estado. Eu tributo as bets, eu tributo em 15% os ganhadores e o resto, saúde mental, a questão envolvendo endividamento, beneficiários do Bolsa Família jogando, isso a gente deixa para depois. A CPI poderia se dedicar nessas questões. É isso aí, né, Henrique Kriegner? O Zé Milagre tocou num ponto fundamental. O governo pé embaixo na gastança, déficit fiscal aumentando, dívida pública aumentando, investimentos irresponsáveis, porque dinheiro público, voo de galinha na economia, e aí começa a querer fazer a raspa do tacho. Legaliza jogo, aumenta a tributação, asfixia as empresas. Tudo isso não seria mais evitado se o governo pudesse coibir os seus gastos. 50 bilhões de reais. Claro que a emenda parlamentar tem sua utilidade, a obra local que é feita, mas é prioridade isso. 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet é prioridade. O dinheiro que é gasto em campanha, dinheiro público para financiar a campanha, é prioridade. Estourar o teto de gastos em 160 bilhões de reais é prioridade. Como fica essa questão, então, do governo estar desesperadamente numa fúria arrecadatória e não se preocupa em conter os gastos? É vergonhoso, né, Capesi? A gente vê que não vai dar, mais uma vez, não vai dar em nada em termos de políticas de equilíbrio fiscal, né? Que é o tanto que a gente precisava aqui no Brasil e que esse governo tem se mostrado cada vez mais avesso. E acho que um ponto interessante para a gente pensar é que, assim, se existem fatores que são sociais, que precisam ser considerados na legalização e na implantação das bets e de outros jogos, o Brasil é um país que tem diferenças sociais gigantes entre os seus estados. Então, será que essa decisão não deveria caber para os estados? Ou mesmo trazer os impostos voltando para os governos estaduais? É assim nos Estados Unidos e parece funcionar muito bem. Existem estados em que as apostas, os cassinos, tanto físicos quanto online, eles são liberados e outros estados não são. Talvez no Brasil caberia melhor aos parlamentares estaduais a decidirem para onde vai esse dinheiro e também se deve haver dentro do seu estado, considerando aí indicadores sociais importantes, como esses que a gente falou aqui no nível de instrução e tantos outros que afetam nas questões de vícios e jogos também, né? É isso aí, pessoal. Vamos ver o que vai dar essa CPI.